Fala pessoal, vamos analisar os jogos de segunda-feira, 26 de setembro de 2022, mas antes vamos ver como foi a lista de sábado. Uma lista que tinha apenas 3 jogos, começando com o Beck Espanha contra a Suíça e não bateu. A Suíça venceu a partida por 2-1, abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. A seleção espanhola empatou aos 55 minutos, mas 3 minutos depois, aos 58, a Suíça marcou o gol da vitória. A seleção da Espanha, como de costume, teve mais posse de bola, mas acabou sendo derrotada e se complicou na busca pela classificação, já que na última rodada vai enfrentar a seleção portuguesa, que assumiu a liderança depois de vencer fora de casa a República Tcheca. Também estava na lista o Lei Albânia contra Israel e bateu. A seleção do Israel venceu a partida por 2-1, abriu o placar aos 46 minutos, no iníciozinho do segundo tempo. Aos 88 minutos, a seleção da Albânia empatou a partida, mas nos acréscimos, a seleção do Israel marcou o gol da vitória. E para fechar a lista de sábado, estava o Beck Grécia contra Chipre e não bateu. A seleção do Chipre venceu por 1-0 com gol marcado aos 18 minutos do primeiro tempo. Então a lista de sábado ficou aí com um acerto e 2 erros, uma lista bem fraca, mas a nossa planilha continua no azul. O link vai ficar na descrição do vídeo, vocês podem estar acompanhando. Vamos agora para os jogos de segunda-feira. Campeonato Brasileiro da Série B tem uma partida, CSA contra Tombense. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do CSA nos últimos 5 jogos são 3 empates, uma vitória e uma derrota. E a equipe do Tombense nos últimos 5 jogos tem uma vitória, 3 derrotas e um empate. Os últimos jogos entre eles, vitória do Tombense, vitória do CSA e vitória do CSA. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, o CSA venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Jogando fora de casa, o Tombense perdeu os últimos 5 jogos. A classificação: a equipe do Tombense na 12ª colocação com 40 pontos e a equipe do CSA na 17ª colocação com 32 pontos. Jogando em casa, a equipe do CSA ocupa a 17ª colocação. Em 14 jogos, venceu 5, empatou 7 e perdeu 2. Jogando fora de casa, a equipe do Tombense ocupa a 16ª colocação. Em 15 jogos, venceu 1, empatou 6 e perdeu 8. Olhando a tabela, é jogo para Lei Tombense. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do CSA jogando em casa com uma odd média de 1,80. É uma odd baixa para uma equipe que está na zona de rebaixamento, mas aqui é mais pela fragilidade do Tombense como visitante. Eu não vejo valor o Lei Tombense com essa odd alta e também não vou colocar na lista o Beck CSA com essa odd abaixo de 2. Embora eu até acredite que o CSA deve vencer essa partida, mas aqui é um jogo mais para o ao vivo. Nations League, Hungria contra a Itália. Vamos dar uma olhada aqui na race das seleções. A seleção da Hungria nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, um empate e uma derrota. E a seleção da Itália nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Os últimos confrontos: vitória da Itália, vitória da Hungria, vitória da Itália, empate e vitória da Itália. Esse jogo vale classificação. A Itália precisa vencer jogando fora de casa. Um empate garante a Hungria na semifinal. Eu acredito que vai ser um jogo bem complicado. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A seleção da Itália com uma odd abaixo de 2. Aqui eu até colocaria a seleção da Hungria em lei. É um time bem organizado, mas precisa apenas do empate. Mas nessa odd alta eu deixo fora da lista. Eu não vejo valor colocar a Itália em back, mesmo precisando da vitória. Eu acredito que a Itália vai enfrentar muitas dificuldades nessa partida. Inglaterra contra a Alemanha, eu vou deixar esse jogo fora da lista. São duas seleções que decepcionaram nessa Nations. Não sei se estão escondendo o jogo ou se simplesmente não conseguiram apresentar um bom futebol. Mas se for com esse futebol para a Copa do Mundo, tem grande chance de fracassar também na Copa do Mundo. Vamos para a Liga B, Montenegro contra a Finlândia. Vamos dar uma olhada aqui na race das seleções. A seleção do Montenegro nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E a seleção da Finlândia nos últimos 5 jogos tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Confrontos diretos tem um, com vitória da Finlândia por 2-0. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A seleção de Montenegro está na segunda colocação com 7 pontos. E a seleção da Finlândia na terceira colocação com 5 pontos.
Aqui é um jogo que não vale mais nada para a seleção de Montenegro. A seleção da Romênia precisava golear a seleção da Bósnia para ultrapassar a seleção do Montenegro em caso de derrota. Mas para a seleção da Finlândia vale muito, porque se a Romênia vencer e a Finlândia não vencer, quem cai é a Finlândia. Vamos dar uma olhada nas odds. A seleção de Montenegro com uma odd média de 2,54 e a seleção da Finlândia com uma odd média de 2,90. Aqui eu acredito que vai ser um jogo bem complicado, mas eu vou colocar na lista o Lei Montenegro. Não tem mais a necessidade da vitória. Pode ser que vai dar oportunidade ali para outros jogadores que ainda não jogaram a competição. Romênia contra a Bósnia, eu vou deixar esse jogo também fora da lista. Aqui eu até colocaria a Bósnia em lei, mas tem uma odd muito alta, eu não vejo muito valor. E colocar a Romênia em lei jogando em casa, eu também acho muito arriscado. Aqui é um jogo 100% para leitura. Pela Liga C, eu não achei nada de muito interessante aqui também. Gibraltar contra a Geórgia tem uma odd abaixo de 1,20. Macedônia do Norte contra a Bulgária, a seleção da Macedônia do Norte está aí com uma odd abaixo de 2, não fez uma boa competição. É um jogo que não vale mais nada para nenhuma das seleções, nenhuma delas mais consegue a classificação, nenhuma vai ser rebaixada, é apenas um amistoso. E pela Liga D, tem apenas um jogo, San Marino contra a Estônia, mas não achei nada de muito interessante aqui também para o pré-live. A Estônia jogando fora de casa tem uma odd abaixo de 1,25 e por isso eu vou deixar esse jogo também fora da lista. Então a lista de segunda-feira ficou já apenas com Lei Montenegro, mas precisa ter um pouco de atenção porque a seleção de Montenegro joga em casa. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.